Paz, meus queridos, bom dia. Vamos começar esse dia sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus é nossa fortaleza, Ele é nosso refúgio, Ele é nosso socorro bem presente na tribulação. Nós sabemos que na nossa vida nós passamos por várias etapas. Uns chamam de estações, de ciclos. São tempos de cativeiro, tempos de restauração, tempos em que nós vamos recomeçar tudo de novo. Não importa o tempo que você está vivendo hoje, a estação em que você está vivendo hoje, Deus está com você. Porque nós podemos ler em 2 Samuel, no capítulo 22, no versículo 33, Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Aleluia! Que palavra e que promessa poderosa para a nossa vida, para nosso dia. É muito importante nós refletirmos sobre os resultados que nós obtivemos até aqui. Por vezes precisamos parar, meditar, avaliar os resultados que estamos tendo, refletir sobre os resultados, talvez do ano passado. Isso nos ajuda a identificar nossas áreas de crescimento, de aprendizado e também a reconhecer as bênçãos que recebemos de nosso Deus. E essa reflexão vai nos ajudar em algo mais, na elaboração de metas, de planos, de objetivos para este ano que ainda estamos recém começando, 2024, ou quem sabe já projetando para um próximo ano. Mas queridos, eu quero meditar com vocês. Se realmente você talvez está passando um momento difícil, as coisas não estão acontecendo do jeito como você imaginava e você se vê num tempo de cativeiro, saiba que Deus também levou o povo ao cativeiro. Mas quando eles começaram a se posicionar no centro da vontade de Deus e a obedecer todos os mandamentos, igual fez Daniel, nós vemos que eles continuaram vivendo e prosperando mesmo no cativeiro. E nós precisamos analisar que há uma importância e há um propósito bem claro da parte do Senhor, pelo qual nós passamos por tempos de dificuldades. Acreditar que Deus está trabalhando mesmo no cativeiro é fundamental. Deus sempre deseja o nosso bem. Ele jamais te abandona e até mesmo quando Ele permite situações contrárias, Ele está preocupado em nos fazer crescer, em capacitar, e Ele aplica o seu tratamento em nós. Na verdade, Ele quer, sem sombra de dúvida, o que é melhor para nós. O Senhor afirma claramente em sua palavra para nós, e consequentemente o seu agir, que são de bem e não de mal. Nos dias em que a nação israelita foi levada ao cativeiro babilônico por causa da sua desobediência, muitos começaram a pensar que Deus só queria fazer-lhes o mal, que Deus os estava castigando, que Deus havia se esquecido de suprir as suas necessidades, mas não. Na verdade, o Senhor queria moldá-los, corrigi-los, capacitá-los para o próprio bem deles. Porque nós podemos ver que depois da correção e do tratamento é que viria a intervenção sobrenatural de Deus na situação em que eles estavam enfrentando, o cativeiro. E para muitos cristãos, para muitos de nós, as provações, o tratamento e até mesmo a correção de Deus não são uma demonstração de cuidado, de amor e de bondade do Senhor, mas muitas vezes nós enxergamos isso como um abandono.
Mas eu quero dizer para você que quem vê assim, quem pensa assim, está terrivelmente enganado. Porque em qualquer situação, Deus quer o nosso bem. E Ele usa todas as circunstâncias para que eu e você sejamos beneficiados. Porque nós podemos ler em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Saiba que, independente da estação que hoje você se encontra, Deus está trabalhando na sua vida para o seu próprio bem. Porque nada foge do controle de Deus. Desde que nós andamos em fidelidade, não dando lugar ao diabo por meio do pecado, tudo vai cooperar para o nosso bem, mesmo que não pareça, que a situação se apresente contrária. Deus está trabalhando. E é nesse processo que, quando vamos obedecendo e suportando, nós passamos para uma próxima estação, um tempo de restauração. Nós vemos ali no tempo babilônico Deus justificando. Não deixou que as acusações definissem a sua vida, e do mesmo modo você não pode permitir que acusações, más palavras, circunstâncias contrárias definam o teu futuro. Quem define o teu futuro são as promessas de Deus para a tua vida. Portanto, olhe para a palavra de Deus e veja o que Jesus já fez por nós. Nós temos que ter uma mente renovada e enxergar exatamente como Deus vê todo esse processo. Um tempo de restauração é necessário após nós sairmos deste momento de cativeiro. Deus quer justificar, muitas vezes condenar atitudes erradas e nos fazer voltar para o caminho que Ele tem para nós. E Ele mostra que, através dessas atitudes, Ele está trabalhando em nosso favor. Queridos, nós não devemos deixar que as acusações, que as palavras que o mundo lançam de nós definam nossas vidas. Mas nós temos que olhar para aquilo que Jesus fez por nós. Olhar para a palavra de Deus e ver o que ela diz de nós. Olhar para o que Deus diz de nós. Assim como Deus nos vê, assim você precisa se ver como um filho amado de Deus. Precisamos sim ter essa mente renovada através da sua palavra, através da oração, através da meditação da palavra de Deus todos os dias, para que nós possamos realmente enxergar as coisas como elas são e como Deus as vê. Queridos, Deus quer restaurar todas as coisas. Teu casamento, o relacionamento entre pais e filhos, a vida ministerial, a vida emocional, física, pessoal, a sua saúde, o seu emprego, a sua relação e comunhão com Deus. Portanto, tenha certeza que Deus, neste momento, Ele está renovando, Ele está restaurando, Ele está restituindo ferramentas que talvez você tenha perdido ao longo do caminho e talvez você nem se deu conta. Deus só quer dar acréscimo para as nossas vidas. Portanto, eu te digo, Ele está restaurando. E Ele nos prometeu que Ele irá nos restituir tudo aquilo que um dia nós perdemos. Como está escrito em Joel 2, Ele nos promete que irá restaurar tudo aquilo que o inimigo nos roubou. E o desejo dele é nos abençoar abundantemente. Queridos, devemos confiar nessas promessas.
Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós devemos acreditar que Deus irá cumprir sim a sua palavra em nossas vidas. Aleluia! E quando nós fomos tratados, restaurados, então surge uma nova estação, um novo tempo, um tempo de recomeçar. E aí nós vamos ver que nós vamos ser mais que vencedores em todas as situações, porque o Senhor caminhando conosco está. Não estamos sozinhos nessa caminhada. Superar as dificuldades, as frustrações, as angústias, as coisas que deram errado no passado é necessário para viver o novo que Deus tem para ti apresentar logo ali na frente. Confiar em Deus para que realmente nós possamos daqui para frente ter resultados diferentes. Convidar Jesus para entrar no nosso barco e obedecer. Obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra e ter a certeza que um tempo de cativeiro ficou para trás. Um tempo de sofrimento ficou para trás. Agora é hora de recomeçar. É hora de acessar o novo que Deus prometeu em sua palavra, como ele diz. Esqueçam as coisas passadas. Eis que faço coisas novas. Vocês não as percebem? Então este é o momento em que nós precisamos ter fé e confiar em Deus para alcançar resultados completamente diferentes daqueles que nós tivemos no passado. Mesmo que lá tenham ocorrido dificuldades, frustrações, mágoas e decepções, é preciso acreditar que Deus está trabalhando a nosso favor e que tudo isso já passou. Ser mais que vencedor em todas as situações é possível quando se tem confiança em Deus. Quando se sabe que Deus está no controle de tudo e que Ele sabe os momentos, as estações, os ciclos, os tempos e que Ele trabalha cirurgicamente para que tudo ocorra bem. Deus justifica e condena. Ele tem poder. Mas é importante não deixar que as acusações do inimigo, acusações alheias, definam a nossa vida. E que por isso nós ficamos frustrados, prostrados e não temos coragem para prosseguir, para recomeçar. Mesmo que tudo deu errado lá no passado. Deus está nos dando uma nova chance. E em sua palavra ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ao invés de nós ficarmos lamentando o que se foi, é necessário olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e ter uma mente renovada dia após dia para enxergar as maravilhas que Deus tem para derramar sobre nós. Um tempo de restauração é necessário. Um tempo de restauração é necessário após sair o cativeiro para que possamos nos limpar de todas as palavras que foram jogadas contra nós, de todos os olhares que foram lançados contra nós, para nos limpar de toda a cilada do inimigo que foi lançada sobre nós. Mas quando esse tempo passou, é hora de recomeçar. Mas quando Deus fez essa limpeza dentro de nós, nos limpou dessas marcas, nos limpou desse sofrimento, é preciso confiar em Deus e permitir que Ele restaure as áreas da nossa vida que foram afetadas por aquelas dificuldades lá no passado. Deus não te abandonou e este é o momento de recomeçar. E recomeçar significa lançar as redes novamente.
Se até aqui você não pescou nada, se até aqui a tua vida é infrutífera, se até aqui os teus negócios não dão certo, se até aqui você só teve sofrimentos, o Senhor está te dizendo: lança as redes novamente, como eu te ordeno. E faça como os discípulos, sob a tua palavra, Senhor, eu lançarei. Mesmo que lá no passado as tentativas não deram certo, é importante hoje ter fé e confiar que a partir desse momento Deus tem resultados totalmente diferentes para você. É saber que Ele está conosco. E é tomar posse da palavra que quando Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. É importante demais obedecer a Deus, ter comunhão com Ele, estar disposto a tentar novamente, mesmo que isso traga grandes desafios. Em todas as situações nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Queridos, ao refletir sobre o ano que passou, sobre as experiências que você já viveu, talvez sobre as frustrações que você já teve, os sofrimentos, decepções, é importante lembrar que Deus tem um propósito em cada um desses momentos, inclusive nos tempos difíceis. Nada é por acaso, nada é em vão. Tudo tem um propósito, tudo tem um trabalhar de Deus. Ele pode nos levar ao cativeiro para que nós possamos aprender, crescer e buscar a sua presença de todo o nosso coração. Mas Deus não nos deixa lá no cativeiro. Ele nos liberta, Ele nos restaura, Ele nos faz crescer e avançar. E então, meus queridos, para enfrentar este ano de 2024 e os próximos que virão, é essencial renovar a mente e enxergar as coisas como Deus vê. Isso significa confiar plenamente em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, mesmo diante dos maiores obstáculos, das maiores dificuldades, e convidar Jesus para entrar no barco da nossa vida e obedecer os seus ensinamentos e os seus direcionamentos. É importante também ter um coração grato. Agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas no ano anterior, pelos livramentos, e desejar um ano excelente de 2024. Independentemente das circunstâncias, podemos confiar que Deus está sim trabalhando a nosso favor e que somos mais que vencedores por meio de Jesus, que nos amou primeiro. Nós podemos ver que na palavra de Deus, Deus disse a Josué: não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Queridos, sem dúvida, o desânimo é o maior obstáculo na vida do cristão. É um obstáculo que o diabo coloca ali para que nós possamos parar. É o diabo que coloca o desânimo, o desencorajamento em nossos caminhos para nós desanimar, para nós desistir, para nós pararmos. Mas nessa manhã, eu quero dizer para você que Deus está trabalhando e quer tirar todo espírito de desânimo de nossas vidas. Deus quer nos colocar um ânimo novo. Deus quer nos derramar sobre nós um bálsamo de cura, para que nós possamos vencer esse desânimo, a falta de fé, a falta de esperança. Queridos, como eu li em 2 Samuel 22:33,
Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ou seja, Ele remove todos os obstáculos do meu caminho. Aleluia! É justamente isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Remover todos os obstáculos, as muralhas, as portas fechadas e nos dar a oportunidade de um recomeço. Tome posse dessa palavra em sua vida, porque Deus está bradando em nossos corações: filhos, é tempo de recomeçar. Aleluia. Xeramandarabashai.